Shabbat Shalom a todos que estão aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje nós vamos fazer a Parashá. Agora, minutos antes, me empresta seu celular, minutos antes do Shabbat. Só para vocês terem noção, aqui já são 16h51, pouquinha coisa antes do Shabbat. O Shabbat já está apontando, só que nós estamos no horário de verão, aqui começou o horário de verão, então vai daqui umas 2 horas, 3 horas começa o Shabbat. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Pekudei. Pekudei significa contabilidade. Mas contabilidade na época do tabernáculo, sim, na época do tabernáculo tinha contabilidade. Não é que tinha, mas o que acontece? Nós temos que ter noção do cuidado que nós temos que ter com os seres humanos. Você, seu irmão, sua irmã, seu primo, seu vizinho, todos que você tem ao redor de você, você tem que ter cuidado com a vida dele. Se você fizer alguma coisa que faça ele sentir algo ruim por você, que faça ele ter alguma desconfiança de você, que faça ele falar mal de você, sendo você culpada ou não, sendo você inocente ou não, você tem que saber que ele vai pagar por ele estar falando mal de você, por ele estar pensando errado de você, mas você vai pagar também, porque você deu um motivo para que isso acontecesse. Por exemplo, a própria Parashá. Moshe, o som tá bom? Só um minutinho, que algumas pessoas pediram para eu enviar a Parashá. A própria Parashá, gente, ela já fala exatamente sobre isso. Por que eu estou falando? Porque naquela época, Moshe não precisava fazer uma contabilidade. Essa contabilidade foi referente aos gastos que teve, ao que ele arrecadou de ouro, de prata, de bronze, os tecidos que foram arrecadados. Ele deu conta de um por um para as pessoas terem noção o que ele tinha feito com tudo que tinha sido arrecadado. Porém, o que acontece? Quando o povo saiu do Egito, ali, lembrando que ali tinha 3 meses depois, eles receberam a Torá. Moshe foi lá para cima, ficou 40 dias, depois ele foi novamente, ficou mais 40 dias, com um intervalo de um dia, ele voltou e ficou mais 40 dias. Então, ele, com certeza, né, ele aprendeu muita coisa, e isso pode ter sido o que o Eterno tem ordenado? Sim. Mas, quando o povo saiu do Egito, poucos meses antes, todo mundo, vocês se lembram que essa Parashá foi contada, a gente contou isso aí, a gente está contando, falando sobre isso, tem mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses, nós estamos falando, né, sobre a saída do povo do Egito. Quando o povo estava saindo do Egito, o povo meio que, digamos, tomou o espólio do Egito. Mas foi um espólio e não foi, porque o povo fez o Egito crescer. O povo hebreu fez o Egito crescer. Então, quando o povo saiu, as pessoas deram ouro, deram prata, deram bronze, deram um monte de coisa. Eles não saíram de mão abanando. Eles saíram ricos, eles saíram com grande monta, com muita coisa que eles levaram. É dito que cada um saiu com um burro de jumento, com um burro, carregando saco de ouro, né? E quando o povo estava lá pegando os espólios dos vizinhos, né, os antigos vizinhos, nossa, aí é 9h55, nós estávamos com 5 horas adiantado agora, horário de verão. Então, só que quando Moshe poderia estar pegando esse espólio, ele foi lá atrás dos ossos de Yosef.
Então ele não teve tempo para poder pegar esse espólio. Então Moshe não tinha dinheiro como os outros povos. Porém, Moshe ficou rico. E como que ele ficou rico? As pessoas poderiam dizer que ele ficou rico por causa do que foi doado, né? Que ele pegou alguma coisa do que tinha sido doado pelo povo. Só que ele fez todo o censo de tudo que todo mundo deu e bateu tudo com o que foi gasto. Só que quando Moshe desceu e quebrou as tábuas de pedra, o Eterno falou bem assim: Moshe, talha outras tábuas de pedras e para você subir para eu escrever novamente, porque as primeiras foram quebradas. E Moshe talhou. O restante aquilo que ficou, por exemplo, ele ia batendo, né, com a talhadeira, tirando talhadeira, o nome hoje, não sei qual foi a máquina que ele utilizou, a ferramenta que ele utilizou naquela época. E aquele restante que ficou, ele pegou para ele. E aquele restante era disso aqui, ó. Vê se dá para vocês enxergar. Ó. Pedra de safira. E aquilo ali, isso é um mineral. Tô rica, gente. R$1 eu paguei. É muito dinheiro. Safira é muito, muito, muito caro. Então ele realmente era rico. Então ele precisava, o homem que subiu 120 dias para falar com o Eterno, que o Eterno passou todas as instruções, um homem que liderava o povo hebreu, o primeiro, digamos, rei não, né? O primeiro juiz que teve, né? O povo hebreu, ele precisava fazer uma contabilidade, ele precisava querer mostrar, não, mas ele tem uma responsabilidade com o povo. Eu não me importo o que o fulano vai falar, o que o fulano vai fazer. Você tem que se importar com o que o fulano vai falar, com o que o fulano vai fazer, porque ele falou mal de você, ele vai pagar. Mas você tem que ver se você deu condições para ele estar falando de você, tá? Então, você tem que ter responsabilidade espiritual com o seu irmão, entendeu? E isso se chama midá keneg de midá, medida por medida. O que você fizer vai acontecer com você. E quem vai cobrar é o Eterno. Quando uma outra pessoa cobra para você, aconteceu alguma coisa, uma pessoa vem e te xinga e briga e tal, o Eterno já não te cobra mais. Porque aquela pessoa já fez aquilo, o Eterno não te cobra. Mas quando você fica calado, ou então você faz de tudo para deixar tudo esclarecido, aí aquela pessoa vai ser cobrada, entendeu? E você não será, você tira aquela responsabilidade das suas coisas. Então, por isso que a gente tem aquela oração à noite. Eu perdoo todo aquele que me magoou, que me fez mal, tanto ao meu corpo, contra a minha propriedade, contra a minha honra, e é tudo que eu possuo, tanto contra a sua vontade ou com a sua vontade, tanto sem querer ou premeditadamente. Enfim, eu peço que nenhum ser humano, seja castigado por minha causa. Porque se ele for castigado, você vai pagar por isso também. Então a gente tem que ter essa responsabilidade espiritual com o ser humano. A gente tem que entender que a era messiânica fala exatamente sobre isso. Quando você olhar o ser humano, quando você fizer com ele exatamente o que você gostaria que fizesse com você, o mundo será outro. Você não vai ter problema de nada. E outra, você não tratando a pessoa com indiferença, você não tratando a pessoa com arrogância, você não tratando a pessoa mal e você se preocupando com ela, quem é que vai pensar mal de você? Claro que tem pessoas que são rechaim, que são aquelas pessoas más, que são perversas, que independente do que você faça, aquela pessoa sempre vai achar alguma coisa para falar, não só de você, mas do vizinho da esquina, do fulano, do vendedor da padaria, do padeiro, do açougueiro, vai falar de todo mundo. Então, não se preocupe quanto a isso. Agora, você tem que analisar. Você teve um problema com uma pessoa, você teve problema com outra pessoa, mas ninguém me entende, não. Aí você começa a analisar. Quem está errado? Com quem está o erro? Será que não é você que precisa ser um pouco mais humilde e se colocar, eu não vou dizer nem no lugar das outras pessoas, a se colocar como réu mesmo. Se colocar como réu, entendeu?
A partir do momento, tudo que acontecer com você se coloca como réu, não se coloca como vítima. Porque aí você vai ter humildade suficiente para pedir perdão. Perdão a um amigo, a um vizinho, perdão a Deus. Amém, Carla? Perdão a Deus, entendeu? Então, a gente tem que, quando a gente diminui, o Eterno nos exalta, entendeu? Teve um dia que uma pessoa perguntou, mas se uma pessoa me xinga, briga comigo, eu posso processar ela ou bater boca com ela? Cara, agradece. Você tem que agradecer quando a pessoa está fazendo isso. Por quê? Porque é expiação. Quando uma pessoa fala de você, você está espiando. É gostoso alguém falar mal de você, você ficar sabendo que alguém fez uma fofoca com o seu nome, que alguém falou com você por trás. Às vezes pessoas conhecidas suas, às vezes uma pessoa que você mesmo gosta, ou quem você menos imaginaria que estivesse falando algo. É bom? Não é horrível. A gente vai lá no fundo, dá vontade de você sair, pegar o cabelo da pessoa e pegar o pescoço da pessoa. Dá vontade. Mas nós temos que entender que o Eterno colocou aquela pessoa ali para poder nos provar a nossa mudança e para a gente se humilhar. Talvez eu estou merecendo ouvir isso mesmo. Entendeu? Não responda. Não responda. E outra, isso vai ser bom para você de todos os lados. Por todos os lados vai ser bom. O Eterno vai te dar a bênção que você merece. E por outro lado, você não sabe como que isso é uma arma na mão de Rechaim. O Rechaim não aguenta, ele quer te perturbar e ele quer ver que você respondeu, quer ver que você bateu de frente. Para quê? Para quando chegar alguém, ver você gritando, ver você nervoso, ver você xingando. Aí vão falar bem assim, nossa, aquela ali que é a irmã tal, aquele ali que é o fulano de tal, que prega, o que fala de Deus, ou que não fala de Deus. Entendeu? A pessoa, para ser boa, ela não precisa estar falando de Deus o tempo todo. Ela tem que provar, entendeu? E não falar. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa tá ali calada, mas daqui a pouco ela estoura exatamente na hora que chegou alguém. Então, assim, vale a pena? Não vale a pena. Entendeu? Vamos começar a olhar as coisas por um ângulo diferente. Porque quando a gente olha diferente, a gente fala, vem, xinga, vem, briga, entendeu? E o mundo vai ser diferente. Tem muita gente que fala, eu quero ser servo de Deus, eu sou servo de Deus. O servo de Deus, gente, antes de você cumprir a Torá, que são os 613 mandamentos que o Eterno manda você fazer ou manda você não fazer, antes de tudo, para você ser um servo de Deus, você tem que controlar a sua língua. Porque na nossa língua está as piores coisas da face da terra. Com a língua, a serpente falou com Rava. Com a língua, Rava falou com Adão. Com a língua, Elias amaldiçoou Jerusalém, que não teve água. A sua língua, ela é fonte de bênção e ela é fonte de maldição. Então, a gente tem... Gente, é difícil. Uma fofoca é boa? É gostoso. Tanto falar quanto ouvir. Mas Miriam, a profetisa Miriam, ela ficou leprosa 7 dias. Foi uma maior vergonha. Quando a pessoa tem uma lepra, gente, era uma doença que o Eterno dava para a pessoa. Uma pessoa que falava mal do Eterno, ou uma pessoa que fazia alguma coisa contra o ungido Eterno. Quando eu falo ungido, não quer dizer de pastor, de pastora, de bispo, tá? Ungido Eterno não tem nada a ver com isso. Não tem nada. Falava contra os ungidos que o Eterno colocava. Então, aparecia a lepra. Aquilo ali era um motivo de vergonha. Aquela pessoa tinha que ficar retirada. Há uns anos atrás tinha o HIV, né? Não sei nem como é que tá essa questão, se está risco de vida, se não está, ou se está como uma doença comum. Mas aquela pessoa que tinha o HIV, as pessoas olhavam, aquele fulano tem HIV e tal.
As pessoas não queriam nem sentar perto de onde a pessoa sentava ou beber água do mesmo copo, entendeu? Agora imagina a pessoa quando ela tinha ela estava leprosa. É, eles sabiam que era uma doença que o Eterno tinha colocado na pessoa. A lepra, gente, ela corrói uma casa. Tem casa que tem lepra. Ou melhor, que tinha, né? Hoje não mais. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a bênção entra na nossa vida, ou então ela tá ali pertinho para entrar na nossa vida, só que é a gente que não quer receber. Entendeu? Então é um pouquinho de humildade, um pouquinho baixar a cabeça, tentar ajudar as pessoas. Não olhe pro vizinho, não olhe pro que de mal ele está fazendo. Tenta olhar pro lado bom. Você tem que ter um óculos bom. O óculos que você tem, que tem que ser bom, é o óculos que está dentro de você. Porque não adianta, tem coisa que sai da sua boca que você nem imagina ser pecado. A fofoca, uma zoação que chama de bullying. Apelido. Apelido. Ué, o que Eliseu fez? O pessoal chamou calvo, calvo, olha o calvo ali. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E melhorar o nosso meio. Cara, é bom se reunir com a família, tá ali junto. Fala coisa boa, curte o momento. Curte o momento. Entendeu? Não precisa estar falando de fulano, ou estar se exaltando, ou estar rebaixando alguém para você se sentir que é uma pessoa mais aceita. Não precisa. Entendeu? Não sei nem por que eu saí tanto do assunto. Mas, enfim. Hoje, a nossa Paraxá Pekudei, voltando, né? Fala sobre a contabilidade. E nós já estamos na quinta Paraxá. Na quinta Paraxá, estamos terminando o livro de Shemot. Vamos terminar hoje o livro de Shemot. Quem não viu, tá? Tem todos os vídeos desde o início de Gênesis. Desde o capítulo 1, versículo 1 da Bíblia, da sua Bíblia, até hoje nós estamos terminando o segundo livro, que é Êxodo. Tem todo. Pode olhar lá no Instagram que você vai ver. No YouTube também, o canal é @LucianeVT. Luciane, do jeito que tá aí, V de Vitória, T de Tatu. Então, toda semana teve Paraxá. Nós estamos na Paraxá de número 23. Então, já foram 23, com essa são 23 Paraxá que nós estamos dando toda semana. Então, você não pode falar assim, eu queria entender a Bíblia. Aí você vem aqui no Apocalipse e quer entender a Bíblia. Não vai entender nunca. Você vai acreditar um monte de abobrinha, de bambuzeira que eles vão te contar, porque não tem como você ler um livro pelas costas, a não ser que você está seguindo um livro hebraico. O livro hebraico, ele é de trás para frente, entendeu? Mas não se lê Apocalipse primeiro. Porque eu quero ler Apocalipse. Você tem que ler Gênesis. Ler Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, depois vai para Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois você segue e vai para Apocalipse, que eu acho super válido você ler. Não uma, mas Apocalipse é um livro de você ler pelo menos umas 10 vezes para você entender, tá? Ele não é um conto de fadas que muita gente pensa. Às vezes tem coisa que já até aconteceu que está ali. Eu vou olhar para baixo um pouquinho, gente, porque eu não estou com o meu computador, então eu vou estar lendo. Avisa o pessoal que se cair a live é porque tocou a live, para eles voltarem logo depois. Se cair a live é porque tocou a sirene aqui. Não sei se vocês viram o Storyzão antes, gente. A gente estava no Museu de Israel, museu lindo. Na verdade, a gente nem andou muito, porque meu foco não era olhar muita coisa assim. Eu queria ver a maquete da Terra Santa e o Códex, né, que é o pergaminho da Torá mais antigo do mundo. Então, assim, daqui a pouco, meu esposo viu 3 rastros de nuvem, parecendo com aqueles rastros que os Illuminati passam jogando com os aviões dele. Vocês não acreditam? Tá bom, tudo bem. Aí aí eu falei com ele bem assim, mas não tocou a sirene? Quando eu terminei de falar, veio a sirene, quando a gente começa a correr. Quando a gente olhou para cima,
passando. Diz ele que foi o míssil de defesa, mas já estava em cima da gente, no alto, muito alto, claro. E com aquele fogo assim no rabo dele, parecendo era um foguete mesmo, né? Tipo, é um foguete, um míssil, né? Passando assim, nossa, eu fiquei assim, curiosa e desesperada ao mesmo tempo. Um monte de gente correndo. Gente, eu acho que aquele homem estava morto. Não tinha um homem estranho lá no... O homem na cadeira de roda, sim. Como que uma pessoa leva um senhor daquele jeito para o museu? Aí daqui a pouco vai chegar lá no banco, vai querer que ele assine um negócio. Não, primeiro nós fomos lá no museu. Não, eu tô falando isso porque ele tava o tempo todo assim, sem emoção nenhuma. Parecia que ele tava morto mesmo. Eu achei super estranho. Se cair, você volta logo depois. Se cair, a gente vai demorar coisa de 10 minutinhos. Ou se demorar mais, porque nós morremos. 10 minutinhos a gente volta, tá? Estas são as contas do tabernáculo. O tabernáculo do testemunho que foram enumerados por ordem de Moshe para o serviço dos levitas, através de Tamar, ben filho de Arão, sacerdote, Betsalel, ben Uri, neto de U, da tribo de Yehudá. E fez tudo o que o Eterno ordenara a Moshe. E com ele estava Aioliabe ben Ahimassá, da tribo de Dan, mestre dos artistas e bordador em tecido de lã azul celeste, em púrpura e carmesim e em linho. Gente, nós fomos no Instituto do Templo ontem. Que lugar! Eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer a edição do vídeo. Eu vou colocar e vou deixar o link para vocês. Tudo. A gente entra ali e já mostra. Como o rilazon, que é um peixe que tirava a cor para fazer o azul celeste, o petit terrelet. Tem os tecidos, a gente pensa assim, que é um tecido vermelho, que é um tecido azul, que é um tecido carmesim. Não é. É as linhas que são dessas cores, essas linhas são entrelaçadas, é como se fosse de tricô, uma linha com uma linha, entendeu? Você vê as 3 cores juntas, entendeu? Lindo. Eu vou printar, me cobrem, eu vou printar e colocar no Stories ou no Rio, ou deixar no Rios para vocês terem noção. Não é uma coisa de uma cor, outra de outra cor. São várias, as 3 linhas entrelaçadas uma na outra, entendeu? Muito, muito interessante. Eu nunca tinha tido essa percepção. Todo o ouro que foi gasto para a obra, em toda a obra de santidade, sendo o ouro da oferta, eram 29 talentos, 730 ciclos de santidade, e prata dos arrolados da congregação, 100 talentos e 1.775 ciclos da santidade. Uma beca por cabeça, isso é metade de um ciclo, em ciclo de santidade, de todos aqueles que eram arrolados, contados, né, de 20 anos de idade para cima. Não era contado, na verdade, porque não se pode contar, né? De 20 anos de idade para cima, que foram 603.540. É aquele que deu o meio cheque. E empregaram 100 talentos de prata para fundir as bases da santidade, as bases da divisória, 100 bases para 100 talentos, 1 talento para cada base dos 1.775 ciclos, fez capitéis para a coluna, e cobriu suas cabeceiras e a cercou-os. E os cobres da oferta dos 70 talentos e 2.400 ciclos, ele fez com ele as bases da entrada. Então aqui nós estamos vendo Moshe fazendo a contabilidade do que foi gastado na construção do tabernáculo, do Mishkan, tá? E as bases do pátio ao redor e as bases da entrada do pátio. Todas as estacas do pátio e todas as estacas do pátio ao redor. Então, como foi dito anteriormente, não tinha necessidade de Moshe ter feito censo, entendeu? Não tinha por que ter feito o censo. As pessoas tinham que acreditar na palavra dele. A gente está falando de Moshe, né? E do tecido de lã azul, celeste, de púrpura e do carmesim, fizeram as vestes do serviço para ministrar a santidade. E fizeram as vestes da santidade de Moshe. Você consegue entrar e pegar o vídeo aí? Não tem, né? Da roupa do sacerdote aí? Eu acho que no Instagram tem. Vou dar uma olhada aqui. Uhum. Se tiver, você printa que eu vou tentar mostrar aqui. Sai da live um pouquinho. Uhum.
E fizeram as vestes da santidade de Arão, como o Eterno ordenara a Moisés. E fez o efode de ouro em tecido de lã azul, celeste, púrpura e carmesim, e linho torcido. Então, como eu estava falando, não é um tecido de lã de uma coisa, outro tecido de lã para outra coisa. Não é. É as 3 cordinhas, entendeu? Que se entrelaçam. Ei, Michele, tudo bom? Que se entrelaçam e faz uma cor só. É como se fosse uma peça de tricô, mas não com aqueles pontos de tricô, entendeu? O Cléber vai pegar ali, vai me atualizar e eu vou tentar mostrar para vocês aqui, para vocês terem noção de como que era. E estenderam a lâmina de ouro que cortaram em fios para entrelaçar no meio do tecido de lã azul celeste, da púrpura e do carmesim e do linho, obra de artista. Tem que ser artista, gente, porque não é qualquer pessoa que faz negócio aqui, não. Fizeram suspensórios que o compunham sobre 2 partes, foi unido. E o cinto de adorno que havia sobre ele formava com ele uma só peça, e era um feitio semelhante de ouro, tecido de lã azul celeste, púrpura e carmesim e linho torcido, como o Eterno ordenara a Moisés. Agora me fala uma coisa, o que você ficou mais impressionado lá no tabernáculo? No Museu do Templo? Isso, no Instituto do Templo. Difícil dizer, tá? É tudo muito impressionante. Os detalhes, o cuidado que eles tiveram de fazer tudo exatamente como está escrito, foi sensacional. É difícil escolher uma coisa. Eu acho que a roupa, eu acho que me impressionou mais. Eu a roupa também. do sacerdote são detalhes incríveis. Eu também. O trançar daquelas linhas ficou uma coisa absurda de lindas pedras no peitoral. As 2 do ombro é Urim e Tumim. Impressionante, cara. Impressionante. Eu tô tentando achar aqui para printar, eles vão ver como é que é impressionante. Eu fiquei assim, a gente viu muita coisa legal. A gente viu falando sobre as histórias, uns quadros, a gente viu a arca. Mas eu acho que nem a arca. Não me impressionou tanto. É linda. Sim, é linda. É ouro. É aquele negócio. Ouro. Tem aquela outra estrutura grande que é a de fazer a metilate, lavar a mão e os Sim. pés dos sacerdotes também. Sim. É muito lindo, mas eu acho que a roupa do sumo sacerdote. O menorá também, eu achei bem bonito. O menorá, aquela parte. Lindo. Sim. Foi tudo feito com muita Foi, muito detalhe. muitos detalhes. Eles foram muito caprichosos. As romãs, gente, que fala uma romã e um cinto, outra romã e outro... não, uma romã e um sino, uma romã e um sino. Esse sino era pra... Gente, às vezes a gente não consegue entender, né? Porque que o sino era pra que a pessoa não morresse ao entrar no Santo dos Santos. Pro Eterno escutar que a pessoa estava entrando no Santo dos Santos. Aí você fala bem assim, não, pro Eterno escutar, entendeu? Mas é só para deixar como ser pensante. Então, embaixo da roupa toda, na orla da parte de fora, que eu vou mostrar, se eu não me engano, que é do efode, tem as romãs. Essas romãs, você pensa que é uma romã fruta, não é. É uma bolinha feita com o carmesim, o púrpura e o linho torcido. Tecido azul celeste, púrpura e carmesim. E linho torcido. Entendeu? Aí ela era tipo uma florzinha que ficava embaixo. E o sino, uma florzinha e o sino, a florzinha em cima. E estenderam as lâminas de ouro. E fizeram pedras de ônix. Tá vendo a pedra aí? Cadê a pedra? Tá fazendo a vela. Não, outra. Outra? Essa pretinha aí, pequenininha. Aqui, ó. Dessa aqui, gente. Se ele encontrar a filmagem, eu vou mostrar pra vocês. Rodeadas de engaste de ouro, gravadas como gravuras
talhados os nomes dos filhos de Israel, e pôs sobre o suspensório do efode como pedras em memória dos filhos de Israel, como o Eterno ordenara a Moshe. Essas pedras, elas ficavam aqui, aqui e aqui. Era o Urim e Tumim. E fez o peitoral, obra de artista, como feitio do efode, de ouro e tecido de lã de celeste, púrpura e carmesim, e linho torcido. Era quadrado, dobrado, e fizeram o peitoral de 1 palmo de comprimento, de 1 palmo de largura, dobrado. E encheram com 4 fileiras de pedra. Primeira fileira, rubi. Rubi não tem aí, né? É pior que eu não vou saber os nomes delas agora. Já tem esmeralda. Não, claro que não. Não, Jaspe. você tem 9. Fala que você já tem 9. Só faltam 3 para você. São 9? Sim, você já tem 9 das 12. Só faltam 3. Não, porque aquela ali é repetida. Exatamente. Não. Essa aqui é repetida só. Isso. 2, 4, 6, 8. É com essa aqui. 9. 10. 10. Aí só faltam 2. Faltam 2. Eu preciso de um diamante, delas é um gente. É só o diamante e o rubi ou a esmeralda. Diamante e rubi, mas eu vou tentar lembrar os nomes, que aí eu vou falar. A primeira fileira é o carbúnculo. Eu não sei se ele tá aqui, mas eu vou ver. A safira e o diamante. Ó, essa aqui é a safira. Tá vendo? Safira. Diamante eu não tenho. Quem quer me doer? Diamante, gente, não é caro não, tá? Claro que se você lapida ele, fica caro. Mas uma pedrinha desse tamanho não é caro. Na Bahia, se eu não me engano, é onde? Diamantino e mais qual lugar? É Ouro Preto, é onde mais tem. Não, na Bahia também. Mas eu não conheço, não sei que em Minas Gerais, Ouro Preto só tem várias. Esmeralda, me dá esmeralda aí. Ó. É carbúnculo. É só você jogar no Google que ele vai reconhecer. A primeira fileira é rubi, topázio e esmeralda. Me dá esmeralda. Esmeralda com você. Eu te dei esmeralda naquela Verde? luzinha. Não, é verde. Eu te dei agora. Verde aí, ó. Quem não sabe qual é tenso, Essa aqui? gente. Essa aqui? Não, amor, esmeralda é aquela pequenininha. Não, safira. Tem certeza? Absoluta. É safira e rubi, então? As pequenas, não. Você tem 2 pequenininhas, uma azul e uma verde. Eu acho que esse aqui é rubi. Eu acho que é. Aqui, ó. Gente, quem sabe faz ao vivo, calma, tá? Ó, a primeira fileira, rubi. Aqui, rapidinho, só me ensina aqui como é que você faz esse negócio da câmera, pra eu poder olhar. Tá no Google. Tem que voltar, peraí. Vem aqui. Não, você não tem o Google. Vem aqui, É isso aí, isso. A primeira fileira, rubi, topázio e esmeralda. Esse aqui, eu sei que é esmeralda. Verdadeira, tá, gente? R$1. Você viu esse aqui? Esse aqui é agate. Ágata. Eu acho que é ágata ou agate. Tá escrito aqui agate. Ágata. A segunda é o carbúnculo. Ó. Carbúnculo. Safira. E o diamante. A terceira é o opala. Eu não tenho aqui, eu acho. Você tem opala. Eu acho que é essa aqui, se eu não me engano. Jasper. Você tem opala, que eu vi que ele deu ontem. Eu acho que é esse amarelinho. Ágata. Ametista. Ametista, eu acho que é essa rosinha que tem aí. A quarta é o ônix. Esse é o ônix, gente. Tinha ônix aqui nas ombreiras, no Urim Tumim e nas pedras. A jaspe. Essa aqui é a jaspe. Isso. A jaspe.
granada. Aqui apareceu granada. Agora o cristal, eu não lembro qual era o cristal. Cristal é essa aqui, ó. Não. É mais transparente, é essa. Não, mas aqui não tá falando qual era o cristal. É por causa da tradução. Esse aqui é o cristal. Opa, E esse aqui... Esse aqui, eu acho, ó. Não, eu acho que é ametista. Não, nada a ver. Não tem ametista aqui. Acho que não tem ametista, não. Então essas são uma das Sim, pedras. tem sim. Eu acho que essa Ametista meio rosinha, azulado, essa rosinha é A ametista. ametista é meio azulada aqui, ó. Pelo menos aqui. Se bem que aqui ela tá polida Não, já, essa né? mesma cor. Aqui ela já tá lapidada, né? Me dá lá. Aqui ela já tá lapidada, É tem porque eu vela acho que essa aí bruta. é a pequenininha. Isso. Essa aqui é ametista, ó. Ela é... Elas estão mais brutas, ó. Sárdio, topázio, esmeralda, turquesa, safira, diamante, Agora, esse aí eu não lembro qual que é. ágata, ametista. Essas são as pedras que ficavam no peitoral do sacerdote. Eu tenho 12, faltam duas. E fizeram 2 engastes de ouro e argolas de ouro e colocaram nas argolas sobre as 2 extremidades do peitoral. Assim, ó, ficava assim, ó. Eu vou printar daqui a pouco e vou mostrar para vocês. E puseram 2 tranças de ouro nas argolas sobre as extremidades do peitoral. Puseram as extremidades das tranças sobre os 2 engastes de ouro e puseram sobre as 2 extremidades do peitoral sobre a orla que está na frente do efode por dentro. E fizeram 2 argolas de ouro. Não, foi esse aqui. Essa aqui o Google falou que é ágata. Aqui, ó. Você manda esse aqui? Isso. E juntaram o peitoral por suas argolas, as argolas do efode. E fez o manto de efode, obra de tecelão, tecido de lã azul celeste, e a boca do manto era dobrada por dentro como um cabeção de malha, como a orla ao seu redor. Você, hein? Volta só lá para ver se você acha aquela imagem da roupa do sacerdote. Tem não, já olhei todos. Nós não postamos ela. Ah, tá. Tá no meu telefone, gente. Eu vou ver se eu deixo aqui no... Vou colocar na publicação, tá bom? É porque eu não passei ainda. Esse aqui é cristal. Não, cristal não. Tá aqui, ó, deu cristal. Ó, vou te contar Deixa eu isso. ver essa aqui que vai aparecer. O Google então tá de sacanagem. Tá mesmo. E fez o manto do efode, obra de tecelão. Todo de tecido de lã azul celeste. Esse é todo de tecido azul celeste. O outro não, o outro são as 3 cores juntas. Esse é só azul. E a boca do manto era dobrada por dentro como um cabeção de malha, como a orla do seu redor, para que não se rompesse. E fizeram as túnicas de linho, obra de tecelão para Arão e para os seus filhos, a mitra de linho, os adornos das testeiras de linho. Aí ele tem uma faixa, é como se fosse parecido com alumínio, né? Mas não tem nada de ferro dentro do átrio do tabernáculo, tá? Não tem nada de ferro. Ou é bronze, ou é ouro, ou é cobre, tá? Prata. Não, prata não tem. Ah, dos utensílios não. Não tem. Tem só na construção do... Sim. E acabou-se todo o serviço do tabernáculo. Da tenda da reunião, os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Eterno ordenara a Moshe. E assim fizeram e trouxeram o tabernáculo a Moshe, a tenda e todos os seus objetos e os seus coletes. Shalom, Luciano. Todos os seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, as cobertas de pele de carneiro, de tinta de vermelho e a coberta de pele de tarraxe e a cortina do véu. Então, a tampagem dele era toda feita de pele de animal. Então, assim, me desculpe, me perdoe aquelas pessoas que não matam animal, mas... Não, contra fato não é argumento, tá? Pelo menos está escrito aqui, entendeu? De alguma forma, o sacrifício era feito com animais, entendeu? Era roupa de animais para ser usada, entendeu? Não é...
eu não sou a pessoa má, não. Animal, para mim só morreria se fosse para sustento. Eu não sei nem por que a gente come animal, a gente nem deveria comer animal. Mas no sacrifício era usado o animal, roupa era usado animal, entendeu? A arca do testemunho, gente, eu vou printar também a arca aqui para vocês, eu vou deixar para vocês a foto no Rios, qualquer coisa, me lembre, gente, se eu não postar, porque já são 4h31 aqui, então já está quase entrando no Shabat. O altar de cobre e a sua grelha de cobre, suas varas e todos os seus utensílios. Gente, vocês não tem noção do tamanho do garfo que era para virar o sacrifício. Tinha mais ou menos 2 metros. Gente, como que o cara segurava aquele garfo para poder virar aquela carne, para poder queimar o sacrifício? As vestes do serviço para servir a santidade, as vestes de santidade de Arão e o sacerdote e as vestes dos filhos para servir, conforme tudo que o Eterno ordenou a Moshe. Assim os filhos de Israel fizeram todo o serviço, e Moshe viu toda a obra, e eis que fizeram conforme o Eterno ordenou. E assim fizeram, Moshe os abençoou. A gente não vê aqui, né, porque apesar de Arão ser o sumo sacerdote, nessa questão a gente vê o Moshe abençoando, né? Sempre abençoando, é como se fosse Moshe fosse um sumo sacerdote, né? Porque a gente sempre vê, porque quem que deveria vir? Digamos que seria o sumo sacerdote, que era o mais importante, mas é Moshe que vinha e abençoava, porque eu acredito que nem Arão estava pronto para isso ainda. O Eterno falou a Moshe, dizendo, no primeiro dia, no primeiro mês, que vai ser o quê? Amanhã? Amanhã, né? Porque ontem foi 29, hoje é 29, né? Hoje tá acabando o negócio lá dos primos. Tá acabando o Ramadã. Hoje é 29, amanhã é 30. Entendeu? Então, assim, nesse mês, agora que o Eterno falou para Moshe, no primeiro dia do primeiro mês fará levantar o tabernáculo da reunião e porás ali a arca do testemunho e protegerá a arca com a divisória. E trarás a mesa e porás os pães em ordem e tamparás o candelabro e acenderás suas lâmpadas. Essas mesas dos candelabros, ela eram tipo pergaminhos, escaninhos, sabe? Não sei se já viu. É como se fosse bandeja, como se fosse uma bandeja, mas tudo de ouro, tá? Bandeja de ouro, a mesa de madeira, coberta com ouro. Aí como se fosse uma bandeja aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E botava pão, 12 pães, um para cada tribo. Botava 12 pães em 12 fileiras. Fileira mais ou menos assim, de 40 por 60, entendeu? Com essa altura aqui, mais ou menos, botava uma na gaveta de cada. Era uma mesa, mas tinha gaveta que entrava essas formas, né? E entrará à mesa e porás pão em ordem, e trarás candelabro e acenderás suas lâmpadas, e porá o altar de ouro para o incenso diante da arca de testemunho, e porás o véu da entrada do tabernáculo, e porás o altar em oferta de elevação diante da entrada do tabernáculo da tenda da reunião, e porás o lavatório entre a tenda da reunião, e porás altar, e porás ali água, e porás ali o pátio ao redor, e porás o véu na porta do pátio, e tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que está nele. Lembrando, gente, que o óleo é para ungir o tabernáculo e tudo que está nele, não é para passar em pessoa, em gente, não. Nem se deve fazer isso. E o santificarás, e a todos os seus utensílios será santidade. Quando a pessoa, mas alguém me ungiu, alguém passou óleo em mim, eu melhorei. Gente, isso é placebo. É a mesma coisa que placebo. Placebo você toma uma cápsula que não tem nada ali e você melhora. Porque tá na sua mente que aquilo ali foi bom e fez bem para você. Entendeu?
e ungirá o altar da oferta de libação e todos os seus utensílios, santificarás o altar, e será santidade de santidade, e ungirás o lavatório e sua base, e o santificarás, e farás chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da reunião, e lavarás com água, e fará Arão vestir os vestidos de santidade, e ungirá e santificará, e ele me servirá. E farás chegar seus filhos, e o farás vestir túnica, e os ungirá como ungiste a seu pai, como foi ungido o seu pai, e eles me servirão, e será para eles unção por sacerdócio perpétuo. Então, quando a gente vê aqui, não toquei nos meus ungidos, é disso que está falando, tá? Não está falando de pastor, de padre, de pajé, eu não sei, mãe de santo, não está falando nada disso, tá? Ungido é quem faz parte do sacerdócio ou é levantado como rei, tá bom? Então, assim, e fará chegar os seus filhos. E Moshe fez conforme tudo que o Eterno lhe ordenara, e assim fez. E no primeiro mês, no segundo ano, no primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Nossa, eu imagino que emoção, né? E, por outro lado, eu acho que é uma opinião minha. Já o tabernáculo, o Beit HaMikdash não foi uma coisa tão boa assim. Claro que teve a presença do Eterno ali muitos anos, mas a partir do momento que você tem um ponto específico, um ponto fixo, você fica visado contra os seus inimigos, entendeu? Eles passaram a ter um local para que fossem atacados. Ali era o centro espiritual do mundo. Então, quando eles queriam tocar nesse centro espiritual do mundo, quando eles queriam, não, até hoje, o Monte do Templo, ele é apenas o local mais importante para as 3 religiões do mundo, que é judaísmo, islamismo e o catolicismo, né? O cristianismo. Entendeu? Então, assim, teve um foco, um alvo, né? Então, quando quer tocar naquilo que diz respeito ao Eterno, eles vão e tocam ali, entendeu? Agora, enquanto eles estavam apenas digamos, né, para quem não conhece, fala bem assim, um barracão com pano, foi daquele jeito que Moshe viu lá na montanha. O Eterno mandou ele fazer do mesmo jeito. Quando o Eterno falou bem assim, faça assim, não foi o Beit HaMikdash, foi o tabernáculo. Entendeu? E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ele por cima, como o Eterno ordenara a Moshe. Tomando o testemunho, pôs na arca e colocou as varas sobre a arca. E pôs o tampo na arca por cima, e introduziu a arca no tabernáculo. Pôs a cortina da divisória e protegeu a arca do testemunho, como o Eterno ordenou a Moshe. E pôs a mesa na tenda da reunião do lado norte do tabernáculo, fora da divisória. E pôs em ordem sobre ele os pães diante do Eterno, como o Eterno ordenou a Moshe. E pôs o candelabro da tenda da reunião em frente à mesa ao lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Eterno, como o Eterno ordenara a Moshe. E pôs o altar de ouro na tenda da reunião diante da divisória. Esse local onde ficava a arca sagrada, ele só era visitado uma vez, tá? Uma vez por ano ele era visitado pelo sumo sacerdote, mas ninguém poderia entrar ali, que era no dia de Yom Kippur. E pôs o candelabro na tenda da reunião em frente à mesa do lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Eterno, como o Eterno ordenara a Moshe. E pôs o altar de ouro na tenda da reunião diante da divisória, e fez queimar sobre ele incenso de especiaria. Você entendeu que eu ia entregar uma... Agora sim. Ai, gente, quase que eu entrego uma coisa a vocês que eu não posso, não. Tá tendo muito bafafá aí, vocês devem estar vendo na internet. E fez queimar sobre ele incenso de especiarias, como o Eterno ordenou a Moshe. E pôs o véu
da entrada do tabernáculo e pôs o altar da oferta de elevação na entrada do tabernáculo, na tenda da reunião, e ofereceu sobre ele a oferta de elevação e oblação, como o Eterno ordenara a Moshe. E pôs o lavatório entre a tenda da reunião e o altar, e pôs ali água para lavar. Um adendo aqui, eu acredito que, porque o que a gente viu ali foi o instituto do templo, foi como era o templo Beit Hamikdash, não era como era exatamente no tabernáculo. Lembrando que a Arca da Aliança ela só esteve presente no primeiro templo, no tabernáculo e no primeiro templo. Que tirou do templo, né, de Shiló, ficou um tempo na casa do filisteu, que agora eu esqueci o nome, ficou na casa de Uzá e foi para lá. Todos os utensílios que estavam no primeiro, no tabernáculo, foi para o primeiro templo, que é o segundo, digamos, segundo templo, né? Já no segundo templo, que foi o terceiro, que teve o tabernáculo primeiro templo, segundo templo. O terceiro, a terceira casa, já não tinha mais a arca, tá? Porque Salomão já tinha escondido. Na verdade, o rei Josias, Salomão, já tinha feito como é que fala? Labirintos embaixo do templo para poder esconder. Aí fala bem assim, mas ela não está perdida. Está perdida porque as pessoas não sabem a localização, mas está ali embaixo. Teve muita escavação, mas foi o homem mais sábio de toda a terra, né, que escondeu. Então não vai ser fácil. E só vai... Sim, e só vai ser liberado quando o Eterno quiser. Entendeu? Às vezes o negócio está ali na frente do nariz e a gente não vê. Tá. Então, algumas coisas foram modificadas do tabernáculo para o templo. Claro, primeiro, o tabernáculo era pequeno, era tampado com peles, já o Beit HaMikdash não era muito grande, era enorme, já tinha a tampagem, tudo certinho, já não era aquele que Moshe viu lá no monte, entendeu? Tinha os utensílios, sim, eram, mas as paredes já não eram, entendeu? Então era os utensílios e a presença divina que se fazia presente naquele local, entendeu? Até mais ou menos no final, né, no início da era que nós estamos agora, entendeu? Já no ano 1 antes de Cristo, eu acredito que ali já não tinha mais a presença do Eterno. A presença do Eterno já não estava se fazendo ali de tanta coisa ruim, de tanta corrupção que estava sendo feita no templo. Aí voltando, o lavatório do templo era muito grande. Era mais ou menos uns 2,5 metros, redondo, mais uns 2,5 metros o raio, entendeu? E com várias torneiras, 12 torneiras que se lavava a mão e os pés juntos, para que não ter fila, né? O pessoal que ia fazer o serviço, e para que não impurificasse, aonde um tinha lavado, não impurificasse o outro lado. Ao entrarem na tenda da reunião e quando deviam chegar ao altar, lavavam-se como o Eterno ordenou a Moshe. Ao se levantar o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, pôs o véu da entrada do pátio, e Moisés acabou a obra. E a nuvem cobriu a tenda da reunião, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. E Moshe não pôde entrar na tenda da reunião, porque a nuvem pousou sobre a glória do Eterno, e a glória do Eterno encheu o tabernáculo. Aí Moshe já não pôde mais. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel moviam-se. Então, quando o tabernáculo tinha, esses 40 anos foram o seguinte: a nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Teve vez da nuvem parar um dia e ficar 3 dias parado. Teve vez dela ficar 1 ano parado. Entendeu? Então, assim, eles se movimentavam conforme aquela nuvem queria. Aí eu vou dizer para você, todo o povo ficou esperando, ficou 40 anos. Eu digo, não, eu não acredito. Muitos falam bem assim, não, muitos são desobedientes. E tinha um povo que foi ali só atrás de se livrar mesmo de Faraó. Porque era um escravo de Faraó e viu um momento para ser liberto, a oportunidade de ser liberto,
e foram embora. Mas depois voltou para suas casas, para suas terras, ou foram fazer suas próprias terras. Assim acredito eu. E quando a nuvem se levantar... E se a nuvem não se levantava, não se movia até o dia de se levantar, porque a nuvem do Eterno estava sobre o tabernáculo durante o dia, e de noite havia fogo nele, aos olhos de toda a casa de Israel e todas as suas jornadas. Então, agora a gente fala assim, Razak, Razak, Venite, Razê. Força, força e sejamos fortalecidos. Toda vez que a gente termina um livro da Torá, nós falamos isso. Quando está em sinagoga, o grito é muito grande, tá? Mas é Razak, Razak, Venite, Razê. Força, força, que sejamos fortalecidos. Então, a próxima leitura será do livro de Vaikra, Levítico, é o terceiro livro da Torá. E não deixe, gente, de acompanhar, tá? Lá no YouTube tem toda a Paraxá, desde o capítulo 1 de Gênesis, e no Instagram também tem, desde o início 1 de Gênesis. Eu comecei mais ou menos em outubro, se você for lá para a data de outubro, mais ou menos você vai ver a primeira Paraxá. Alguma pergunta sobre a Paraxá? Tem alguma pergunta? Fala que quem for ver o vídeo depois pode botar nos comentários, tanto do YouTube quanto do Instagram, que você responde também. Eu vou... Quem vê o vídeo depois, quiser ver ele com mais tempo, perdeu alguma parte, pode deixar o comentário que eu respondo, tá? E daqui a pouquinho eu vou printar uma foto de como que era a roupa do sacerdote. E vou também printar do altar do incenso. Eu não tô printando tudo, colocando tudo, é porque, gente, o tempo aqui parece que é um outro tempo, é diferente. Passa correndo muito, muito. Quando você acorda cedo e faz um monte de coisa, mas o dia passa muito rápido, corre assim, ó, entendeu? Então, eu vou editar, tá? E vou colocar cada tópico, a visita do Mar Morto, a visita no Monte das Oliveiras, eu vou colocar cada uma coisinha por título para vocês terem noção, senão fica aquele negócio bagunçado e ninguém sabe o que é o que, tá bom? Mas muito obrigado pela presença de vocês, para quem guarda o Shabbat, um Shabbat Shalom, aqui já são 16h48, a gente já está quase iniciando, a Halá já está ali na mesa, as velhinhas daqui a pouco serão acendidas, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês até aqui.